Olá pessoal, hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Para quem não me conhece, eu sou o autor da página Meu Professor de Música e também do canal do YouTube de mesmo nome. E hoje eu estou aqui com meu amigo Fernando. E aí galera, tudo bom? O Fernando começou a tocar exatamente na mesma época que eu, e ele é um grande músico que tem atuado na área de ensino, já escreveu alguns livros. Também tem uns cursos online que vocês devem conhecer, né? O curso Teoria do Jazz e também um curso para iniciantes. E ele tem uma série de livros dedicados ao ensino do violão e da guitarra. Então vai lá, Fernando, conta pra gente qual é essa dica que você veio dar. Sim, a dica de hoje é a seguinte: como você faz para saber a escala ideal para um acorde sem para isso usar muita teoria? Pô, que bacana essa dica. Como é que é isso? Então, para exemplificar, vamos pensar aqui em dois acordes: o acorde maior com sétima maior, Dó maior com sétima maior, no nosso exemplo, e também um acorde menor com sétima menor, o acorde de Dó menor com sétima. Vamos usar esses dois acordes como exemplo no que a gente vai falar aqui. Então deixa eu tocar esses acordes para a galera que está assistindo ver como é que fica. Então o primeiro acorde seria o Dó com sétima maior. O segundo, um Dó menor com sétima. Bacana, então a gente vai ver agora qual seria a escala ideal para cada acorde desse. Isso aí, muito bacana, você também tem um som bonito de guitarra, hein? Mas vamos ao que interessa, né? A regra é a seguinte: para cada acorde, você vai tocar as próprias notas do acorde. Então você vai pegar o arpejo daquele acorde para formar essa escala. Então no caso do maior com sétima maior, as notas Dó, Mi, Sol, Si, tônica, terça, quinta e sétima maior. E agora você vai juntar a essas notas todas as notas que estiverem um tom acima das três primeiras notas, ou seja, das notas da tríade, Dó, Mi, Sol no caso, tônica, terça e quinta. Quais notas que estão um tom acima do Dó? É o Ré, acima do Mi é o Fá sustenido e acima do Sol é o Lá. Então eu vou juntar as notas Dó, Mi, Sol, Si, mais as notas Ré, Fá sustenido e Lá. Então eu vou ficar com a escala Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si. Ou tônica, segunda maior, terça maior, quarta aumentada, quinta justa, sexta maior, sétima maior e oitava. Para quem já sabe mais um pouquinho, isso aí é o modo lídio, né? O quarto modo da escala maior. Seria a escala ideal para o acorde maior com sétima maior. E aí é só você fazer a mesma coisa para o acorde menor com sétima. Pega a tétrade, né, o arpejo, Dó, Mi bemol, Sol, Si bemol, e junta um tom acima de cada nota da tríade, Dó, Mi bemol, Sol. Então, acima do Dó tem o Ré, acima do Mi bemol tem o Fá e acima do Sol tem o Lá, formando essa escala: tônica, segunda, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima menor e oitava. Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó. Seria a escala dórica, né, ou modo dórico, para quem conhece um pouquinho mais de teoria. Seria a escala ideal para o acorde menor com sétima. Então deixa eu ver se eu entendi essa dica. Para o acorde de Dó com sétima maior, que é formado pelas notas Dó, Mi, Sol, Si, eu usaria essas quatro notas na escala e mais as notas que estivessem a um tom acima da tríade desse acorde, que é Dó, Mi, Sol. A tríade são as três primeiras notas sem a sétima. Então eu pego um tom acima da tônica, que é a segunda, né? Um tom acima do Dó, que é o Ré, um tom acima da terça, que é o Mi, o Fá sustenido, e um tom acima do Sol, que é a quinta, eu pego o Lá, que é a sexta. Então eu fico com tônica, segunda, terça, quarta aumentada, quinta e sexta, e junto com aquela sétima maior. Então eu vou ter Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si. Pô, bacana isso. Então já fiz a escala ideal para o acorde de Dó com sétima maior. Posso fazer a mesma coisa com o menor, né? Que seria Dó, Mi bemol, Sol e Si bemol.
Aí eu pego essas 4 notas e junto um tom acima das notas da tríade, que é Dó, Mi bemol, Sol. Então um tom acima de Dó é Ré, um tom acima de Mi bemol é Fá, um tom acima de Sol é Lá. E eu fico com as notas Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó. Essa seria a escala ideal, então, para o acorde menor, né? É isso aí, você entendeu direitinho. Essa é a regra. Bom, então é muito boa essa dica, porque na escala de Dó maior, a gente tem a nota Fá, que é a quarta justa, que é uma nota a evitar quando você toca o acorde de Dó com sétima maior. Não é? E essa daqui não tem, ela tem o Fá sustenido no lugar. Seria o modo lídio, um modo que não tem nenhuma nota a evitar. Sim, então no acorde maior seria o modo lídio, o modo ideal, nenhuma nota a evitar. E para o acorde menor seria o modo dórico, nenhuma nota a evitar também. É isso aí. Agora, por que isso funciona? Fala para a galera que está assistindo a gente, por que essa regra dá certo? Ah, sim. Então é o seguinte, toda nota que gera um intervalo de nona menor com qualquer nota do acorde seria uma nota a evitar na escala. Nona menor é esse intervalo aqui, ó, que está meio tom acima da oitava, né? Então é um som desagradável, bem dissonante, parece desafinado. Então toda vez que isso acontecer, essa nota vai ser uma nota a evitar. Como na nossa regra a gente sempre vai tocar um tom acima das notas da tríade do acorde, isso nunca vai acontecer. Sempre serão intervalos de nona maior e nunca nona menor. Por isso, nenhuma nota a evitar. Pô, perfeito! Então isso significa que a gente só vai ter intervalos de nona maior em relação às notas do acorde, né? Da tríade do acorde. Por isso que funciona. Não vai ter nenhuma nota com intervalo de nona menor, que seria a nota a evitar. Beleza. Vamos tocar agora um pouco? Você faz a base aí e eu toco as escalas para a gente ver como é que soa. Opa, vamos lá. Então vamos tocar. Então vai lá. Muito bom, é isso aí. Agora, essa regra, ela serve para qualquer tipo de acorde? Sim, essa regra serve para qualquer acorde. Então, Fernando, queria agradecer você por ter vindo aqui hoje e dividir conosco essa dica bem interessante e que vai ser muito útil para a galera que toca, que já improvisa e que quer aprender com um pouco de teoria, né? Ou quase nenhuma teoria, saber a escala ideal para tocar em qualquer acorde. Eu que agradeço pelo convite e queria dizer que eu já curti sua página lá no Facebook e também me inscrevi no seu canal. Obrigado também à atenção de todos vocês que acompanharam aqui essa aula. E você já ativou as notificações para você receber em primeira mão tudo que eu postar na minha página, no meu canal do YouTube? Colocar o sininho, ativar as notificações lá no Facebook também, porque o Facebook agora ele está selecionando para quem ele manda as notificações, né? Então você não vai receber na sua timeline as aulas e os vídeos que eu postar, a menos que você coloque lá na configuração de curtir a página, que você também quer receber as notificações na sua timeline e ser avisado toda vez que eu postar um vídeo ou uma aula. Sim, já ativei as notificações e também cliquei lá no sininho do YouTube para você ser avisado toda vez que você postar um vídeo novo. Legal, e eu também fiz um vídeo mostrando como é que você faz para ativar essas notificações e também como é que você faz para receber os avisos que eu colocar para vocês e as aulas também. É isso aí, então essa nossa aula foi muito legal, espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de curtir a minha página no Facebook e também se inscrever aí no canal do YouTube. E quem quiser aprender mais, pode se inscrever também no curso Teoria do Jazz. É um curso bem bacana e bem avançado para você que quer entender
um pouco mais sobre esse estilo e também a arte da improvisação. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.